Fala pessoal, aqui é o Spider. Nesses vídeos você vai ver parte de uma aula gravada onde eu falo um pouco sobre o núcleo celular e suas funções, seu funcionamento, suas estruturas e um pouco sobre o ciclo celular. Quer saber mais sobre isso? Cola no vídeo. Estudo do núcleo, estava falando da cromatina, diferenciando especialmente aí os padrões de cromatina que podem ser identificados no núcleo celular. Falamos da heterocromatina e da eucromatina. E aí a principal diferença que a gente viu nelas foi a diferença funcional, onde você tem aqui na heterocromatina uma forma mais inativa e aqui na eucromatina, né, até um erro de digitação aqui, agora que eu vi, pessoal, ó, não é eurocromatina não, tá? É eucromatina. Tem esse rock não, beleza? Então, a eucromatina vai ser uma forma mais ativa do material genético. Vamos falar um pouco mais sobre essas diferenças aqui, então. Eu já descrevi boa parte delas para vocês. Essa cromatina, então, ela vai se estruturar aí devido à ação de proteínas não histônicas, né, também. Então, além das histonas, vamos ter outras proteínas que vão ajudar no processo aí de condensação da estrutura do DNA. E o papel dessas modificações que a gente vai ter estruturais aí no DNA, né, que vão, às vezes, formar a cromatina mais condensada, que é a heterocromatina, ou a cromatina mais espaçada, que é a eucromatina, vai definir aí formas de regular a atividade dos genes, como eu já tinha mencionado. Os genes, para serem expressos, digamos, os genes sendo como receitas para a produção de proteínas, para que você consiga ter acesso e expressar essas proteínas, você precisa que esses genes sejam lidos para fazer o processo de transcrição da informação genética. Então, essa estrutura, você pode aí condensar uma cromatina, na heterocromatina, você pode impedir a expressão de alguns genes na célula, dependendo do interesse que essa célula tem. Então, a heterocromatina, você consegue visualizar ela no microscópio óptico, vocês vão ver com Ludmilla, se tiverem oportunidade. Mas quando vocês verem mais alguns grumos, uma região mais compactada, né, onde você pode observar na coloração típica aí das lâminas, uma maior... Deixa eu ver se tem uma imagem. Não vai ter uma imagem assim muito nítida não, mas aqui dá pra ver, ó. Dá pra ver aqui que tem como se fossem uns farelinhos dentro do núcleo da célula. Esses farelinhos aqui vão ser tipos da cromatina compactada, né, da heterocromatina. E isso vai fazer com que essa região se torne uma região então inativa, já que o DNA está muito compactado. Isso impede a transcrição de genes, tá, gente? Mais uma vez eu reforço. Se impede a transcrição dos genes, isso aqui está impedindo a síntese de proteínas, a síntese proteica, porque a primeira etapa da síntese proteica vai ser a produção de um transcrito, né, um material transcrito do DNA, que a gente vai chamar de RNA. Então, as células, dependendo da necessidade, elas podem utilizar desse mecanismo para impedir a síntese de determinadas proteínas. Uma informação que a gente tem que ter, assim, todas as nossas células do corpo surgiram de uma mesma célula. Lá quando, né, nossos pais lá decidiram que queriam ter filhos, né, por exemplo, aí resolveram fazer um nenenzinho, a gente vai entender que teve ali um gameta feminino, um gameta masculino que se uniram para a formação aí de uma célula que vai chamar zigoto. E a partir dessa célula que fez aí milhares e milhares e milhares de divisões celulares, né, surgiu então o ser humaninho, né, que somos nós, por exemplo. E aí, todas as nossas células, na prática, vão ter o mesmo DNA, mesmo material genético. No entanto, a gente pode, a gente pode observar que cada célula vai funcionar de um jeito, né? A gente tem células aí, por exemplo, lá no pâncreas, tem uma célula lá que produz um hormônio chamado insulina. A gente tem células na nossa pele que produzem pelos, então elas têm comportamentos diferentes, apesar que todas têm o mesmo material genético.
Então, isso que eu estou falando quer dizer que as células elas vão passar ao longo da sua vida por processo chamado de diferenciação celular, e aí elas vão tipo especializar. Então, eu vou ter uma célula que vai especializar em produzir os pelos, outra célula vai especializar em produzir insulina, por exemplo, outra vai produzir saliva, e por aí vai. Essas especializações, né, vão tornar a célula cada vez mais habilitada em fazer determinadas funções. E uma célula que produz pelo não produz insulina, por exemplo. Então, gente, por que que isso acontece? Por que que a célula produz uma coisa, mas não produz outra, apesar de que ela tem no seu material genético, né, a condição de poder fazer isso? É porque a célula vai manter na sua estrutura, né, de cromatina apenas os genes que ela precisa, vai manter na sua estrutura, não. As células vão manter na sua estrutura nuclear de forma ativa, ou seja, na forma de eucromatina, apenas os genes que são necessários para a sua função. Então, por exemplo, nessas células do pâncreas que eu mencionei que secretam insulina, os genes para secreção de pelos, para a produção de pelos, por exemplo, eles não vão ser ativos, ou seja, eles vão estar na forma de heterocromatina. Da mesma forma, na glândula salivar, os genes da produção dos pelos, né, também vão estar de forma inativa. Os genes da insulina também vão estar de forma inativa nessa glândula salivar. Lá ela precisa de produzir saliva, então as proteínas, né, o material necessário para síntese e secreção de saliva, por exemplo, é que vai ser produzido numa célula da glândula salivar. A eucromatina, portanto, é o contrário do que a gente falou, é a forma ativa do DNA. O DNA que não está compactado, ele está mais espaçado, como a gente já falou. Isso permite a transcrição dos genes que aquela célula vai utilizar aí para sua função. E aí, células que têm muita síntese de proteínas, por exemplo, células que secretam proteínas, secretam hormônios, muitas vezes, elas vão ter uma grande quantidade de eucromatina, porque vai precisar ter uma leitura mais facilitada do seu material genético. Então aqui dá para a gente ter uma noção de toda a estruturação do DNA, desde a sua forma primária, que é aquela forma famosa dupla hélice. Essa dupla hélice ela começa a se associar com as proteínas histonas, então ela vai se enrolando, se enrolando, se enrolando. Né? Pensa o seguinte, que seria a situação que a gente está mostrando aqui, seria como se você pegasse um barbante bem longo e na ponta de cada dedo, né, as duas mãos, você pega com as duas mãos o barbante na ponta dos dedos e vai enrolando eles. Então você vai observar que à medida que você vai enrolando, eles vão encurtando, vão encurtando, vão encurtando, até você atingir o máximo de encurtamento deles aí, eles vão compactando. Então, é isso que acontece com esse DNA. Essa dupla fita em alfa-hélice que a gente vai ter aqui, ela vai se espiralizando, se ligando com as proteínas histonas aqui, tá? Que vão formar os nucleossomos. E aí, se você continuar espiralizando isso, isso vai dando voltas sobre si mesmo. Aí vão formar uma estrutura chamada de solenoide. Isso vai se espiralizando, se espiralizando, se espiralizando, 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 até parecendo fio de telefone aqui. Vai se espiralizando até atingir o grau máximo de condensação do DNA. Esse grau máximo de condensação do DNA, pessoal, a gente chama de cromossomo. E ele só vai surgir, ele apenas vai surgir durante a fase de divisão celular. Se você observa aqui, ó, o DNA está todo condensado. Então a síntese de proteínas aqui está prejudicada, né? Não é possível que essa célula faça síntese proteica, por exemplo, nessa fase, já que não é possível ler o DNA porque ele está muito condensado. Esse cromossomo, ele então, ele é a forma máxima, a estrutura máxima do DNA. E é sempre importante lembrar, nosso organismo, o corpo humano, tem um conjunto, em cada célula aí tem 46 cromossomos. 46 cromossomos, resultante aí de 23 cromossomos que vieram do seu pai com 23 cromossomos que vieram da sua mãe. Esses 46 cromossomos é a estrutura aqui, eles vão estar dentro do núcleo das nossas células, mas não necessariamente na forma de cromossomo, mas sim na forma de cromatina dispersada. Mas existe ainda uma situação que é o que a gente chama de cromatina sexual. Na cromatina sexual é um detalhe, né, que é importante mencionar, que vai ser basicamente
Porque nas mulheres, né, as mulheres vão ter dois cromossomos sexuais, que são os cromossomos que, digamos, têm boa parte dos genes relacionados às características sexuais secundárias aí da mulher. A gente chama de cromossomo X. E a mulher tem dois cromossomos X, tá? Isso é que determina o sexo genético da mulher. O homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, o que acontece? Quando existe uma dupla de cromossomos X, vai se formar na célula uma cromatina chamada sexual. Quer dizer, um desses cromossomos X, ele não vai ficar na forma de cromatina dispersa. Ele vai ficar muito condensado. Normalmente vai ficar aqui, como está mostrando a seta, ao lado da membrana nuclear. A gente chama isso aqui de cromatina sexual. Vocês podem ver também o termo corpúsculo de Barr. Termo corpúsculo de Barr. Como o homem tem um cromossomo X apenas, ele não vai apresentar a cromatina sexual. Então, às vezes, uma forma de você determinar o sexo, basta um exame sanguíneo, onde você vai ter acesso às células, e pelo núcleo, pela aparência do núcleo das células, se aparecer cromatina sexual, a gente define aí se é uma mulher ou um homem. Bom, tem ainda os nucléolos. Nucléolos vão ser estruturas que a gente tem dentro do núcleo responsável pela produção dos ribossomos, aquelas organelas que a gente já tinha falado aí nas nossas aulas anteriores, que tem a ver com a síntese de proteínas. Tá? Ribossomos são importantes para a síntese proteica. Então, eles vão ser produzidos nessas regiões do núcleo chamadas de nucléolos, como a gente pode ver nessa foto aqui. Então, aqui é a membrana celular, citoplasma, núcleo, é aqui o nucleolo. As células às vezes têm mais de um nucleolo. Tá? Às vezes a gente vê um, às vezes a gente vê dois. Tá? São como se fossem fábricas de produção de ribossomos. E o que é um ribossomo? Ele basicamente é constituído de um ácido nucleico chamado de RNA do tipo ribossomal. Né? Então, esse RNA ribossomal ele vai receber o nome de RNA ribossomal porque ele compõe a estrutura desses ribossomos. Então, é uma associação de RNA ribossomal com proteínas também. Então, no próximo momento, eu vou falar com você sobre a divisão celular. A gente vai entrar nas fases finais da nossa aula. E a gente continua na próxima aula, então.